Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima, aqui é o professor Catalano. Vai um alô aí para você aí do meu Brasil também. Estamos de volta aqui no curso preparatório da Lei de Execução Penal para concurso público. Qual concurso público? Carreira policial, tribunal, porque a Lei de Execução Penal é uma das leis mais cobrada em vários concursos públicos no Brasil. Então vamos lá comigo, caveira, retornando. Hoje nós estamos aqui na aula 5 e a aula 5 nós vamos tratar do capítulo 3. O capítulo 3 vai do artigo 28 ao 37. E ele é um assunto muito cobrado em prova porque ele trata do trabalho, né? Trabalho é a dignificação do homem, ela vem pelo trabalho. A Constituição garante esse direito de trabalhar do homem, né? Você vê que aí durante essa pandemia aí do Covid-19, um dos assuntos mais discutidos é o direito ao trabalho. Agora veja bem, pessoal, o trabalho dentro da Lei de Execução Penal, ele tem um caráter ressocializador. Mas o que é interessante no trabalho? Porque é um dos tópicos mais cobrados em prova? Porque ao mesmo tempo que ele é um direito do preso, ele também é uma obrigação. Então olha lá, trabalho, direito e obrigação. Obrigação, professor, como assim? O trabalho é obrigatório para o preso? Sim, meu caveira. Aí você vai falar, professor, lá no artigo 5º, né? Dos direitos fundamentais, você falou que é vedado o trabalho forçado, né? Perfeito, caveira. Trabalho forçado é vedado, mas o trabalho é obrigatório para o preso. Mas qual preso está obrigado ao trabalho? Qual preso está obrigado a sujeitar ao trabalho? É o preso condenado, né? Um preso condenado mediante uma sentença penal transitada e julgada. Para ele, o trabalho é obrigatório. Tanto é que é obrigatório que se ele se recusar a exercer o trabalho, isso é caracterizado como falta grave. Mais na frente, aí no decorrer do curso, nós vamos ver as infrações administrativas, as faltas administrativas previstas na Lei de Execução Penal. E a primeira que você vai ver lá é a recusa ao trabalho. Se ele provocar acidente no trabalho, falta grave. Então o trabalho é um tópico que mais cai em prova. Então fica atento. Qual preso está obrigado ao trabalho? Vamos lá, o preso condenado. Aí o preso provisório, professor, se ele quiser trabalhar, ele tem o direito de trabalhar? Tem. Vai ser contado para ele como remissão de pena? Outro assunto importante, né? O trabalho como forma ressocializadora, ele possibilita ao Estado reduzir a sua pena da sentença penal condenatória na proporção de 3 dias trabalhado, 1 dia remido de pena. Remissão, desconto, né? A pena dele será descontada, será perdoada, remissão. Então a remissão pode ser pelo trabalho e a remissão pode ser pelo estudo. Então vamos lá, agora nós vamos tratar do trabalho, lá na frente nós vamos tratar do estudo, porque o estudo não é em dia, o estudo é em hora. A cada 12 horas trabalhada, 1 dia remido. Presta atenção nessas diferenças. Mas vamos continuar aqui relacionado ao trabalho. Então olha lá, o trabalho ele é um direito, é um dever, e ele tem uma característica de ressocializar o preso, reintegrar. Agora, o que vem muito em prova? O trabalho do preso, né, ele não fica sujeito a CLT, né, a consolidação das leis do trabalho. Ele fica sujeito ao regramento da Lei de Execução Penal. Tá? Mas aí nós temos o trabalho do preso interno e o trabalho do preso externo. É isso que nós vamos ver agora na leitura dos artigos. E nós vamos comentar tópico por tópico para esclarecer essas dúvidas dos senhores. De início, trabalho obrigação, mas não pode se confundir com aquele trabalho forçado que é vedado pela Constituição Federal. Se ele se recusa ao trabalho, é considerado falta grave e porventura pode levar ele a um RDD, pode levar ele à perda de remissão de dias, né? Então essas são as consequências que poderão advir se ele se recusar a trabalhar. Mas ninguém vai botar o revólver, uma bola de ferro no pé dele e botar ele para trabalhar. Mas que ele é obrigado a trabalhar, sim. Preso provisório é obrigado? Não. Mas se ele quiser trabalhar, pode? Pode. Beleza? Ah, preso político está obrigado ao trabalho? Não. Preso político é aquele condenado por crime eleitoral. Ele não está obrigado ao trabalho. Então fica isso claro. Ninguém não vai considerar falta grave se oferecer serviço para uma pessoa que está condenado por crime político e ele fala, não quero trabalhar. Para ele não é obrigatório. Então não é obrigatório para o preso político, para o preso provisório e sim, somente obrigatório para o preso condenado. Se o provisório quiser trabalhar, beleza, conta como dia remido. Se o preso político quiser trabalhar, também conta como dia remido.
Então vamos aos principais tópicos e como de praxe, né, vamos fazer a leitura dos artigos que a gente vai ver aqui lá no capítulo 3, que trata exclusivamente do trabalho, ok? São divididos em 3 sessões, sessão 1, 2 e 3, e vamos começar com a leitura aí da primeira sessão, que trata justamente das disposições gerais. Reginaldo, coloca em tela para mim aí o artigo 28. Vamos começar lá pela sessão 1, no capítulo 3 das disposições gerais sobre o trabalho. Vamos comigo, acompanha a leitura aí, pessoal. Então lá, Reginaldo, bota em tela, vamos acompanhar a leitura junto. Artigo 28. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Aplicam-se à organização, os métodos de trabalho, as precauções relativas à segurança e à higiene. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Volta aqui comigo, Reginaldo. Ó, o que eu tinha falado no início. Ele visa defender a dignidade da pessoa humana, né? O trabalho, ele tem essa característica de ressocializar, de garantir a pessoa, né, que ela se sinta útil, né? Mas tem que ser trabalho lícito, não trabalho ilícito, né? E logo no primeiro artigo da disposição geral, ele é bem claro que o preso, né, não fica sujeito à consolidação das leis de trabalho, a CLT. Mas detalhe, pessoal, que preso é aquele que está executando o trabalho no âmbito interno do estabelecimento prisional. Às vezes tem algumas penitenciárias, né, algumas colônias agrícola, industrial ou similar, que coloca a sua indústria dentro da unidade prisional. Aquele preso que está ali executando no âmbito interno, ele não fica sujeito a CLT. Mas, né, o STJ já entendeu que aquele que está no trabalho externo, né, não justifica ele ficar sob o regulamento da LEP. Ele pode sim ser contratado pela CLT. Mas quem? É quem está no regime de cumprimento de pena aberto, né? Ele vai ter os direitos da CLT, FGTS, como é que se fala? FGTS, férias, 13º, né? Todos aqueles direitos da CLT, regime aberto, todos do semiaberto, sem discussão. E para o semiaberto, aí já é entendimento do STJ que ele também faria juiz. Agora, quem não vai fazer juiz é aquela porcentagem de preso, 10%, né? Que está cumprindo pena no regime fechado, que cumpriu já 1/6 da pena, independente do quanto que ele foi condenado, tem que ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, no número de até 10% dos servidores da obra. E a obra tem que ser pública ou ser conduzida pela administração pública ou através de concessão. Então, esse aqui que está no regime fechado, ele não fica sujeito a CLT. E qual é a vantagem, então? A vantagem é que esse empresário, esse construtor, pode pagar até 3/4 do salário mínimo. Não pode ser menos, né? Não pode ser menos. Ele pode pagar 3/4 do salário mínimo. O mínimo aqui até 3/4 do salário mínimo, não pode ser menos, tá? E não fica sujeito a CLT, então, portanto, a mão de obra vai ser mais barata, tá? Então, vamos dar continuidade aí. Vamos lá para o artigo 29. Reginaldo, coloque em tela para nós. O 29 fala assim, ó. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior, né? Desculpa aqui, vou até tirar esse até 3/4. Ele não pode ser inferior, isso aqui, né? É o limite mínimo. Não pode ser inferior a 3/4. Até, né? É uma questão de construção lógica da língua portuguesa, até significa que o limite seria 3/4. Não, o mínimo é 3/4. Aí o limite máximo não tem, tá ok? Feita a correção aí, a rocha. Vamos lá. Parágrafo primeiro aí do 29. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. Olha lá, Caveira, vem aqui comigo, ó. Olha só, presta atenção na nossa leitura. Com esse 3/4 de salário mínimo pago a ele deverá, né? Com R$750, ele deverá fazer o quê? Vai atender o quê? Acompanha a leitura. Realmente, isso é uma piada, mas vamos lá, acompanha junto. O que ele vai fazer com 3/4 de salário mínimo? O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinado judicialmente e não reparado por outros meios, a assistência à família dele, né? As pequenas despesas pessoais, ao ressarcimento ao Estado da despesa realizada com a manutenção do condenado
em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Ou seja, cumpre as letras anteriores A, B, C e depois se sobrar alguma coisa, devolve parte daquilo que foi gasto com ele para o Estado. Agora vocês sabem quanto que custa um preso estadual, pessoal? Um preso estadual custa mais de R$6.000 por mês para os cofres públicos, tá? Então, evidentemente que o cara ganha 750, não vai sobrar nada para ele devolver ao Estado. Mas vamos lá, vamos junto. Parágrafo 2º. Ressalvada outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Pecúlio é a poupança, né? Todo mês vai depositando um pouquinho lá e ele vai fazendo o seu saldinho, o seu pecúlio, ok? E o artigo 30 é para a gente encerrar essa primeira sessão. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Deixa eu explicar para vocês. O preso está obrigado a trabalhar, né? Mas se ele for trabalhar serviço de prestação à comunidade, pega uma porrada de presos, vão lá para o Parque Canauá, vamos capinar, vamos pintar, vamos fazer aquilo outro. Gastaram 30 dias lá. 30 dias. Vai pagar 3/4 do salário mínimo para ele? Não, porque foi prestação de serviço à comunidade. Mas o que ele vai ter direito nesses 30 dias? Ele vai ter direito a 10 dias de remissão na sua pena. Então a proporção da remissão continua na prestação de serviço à comunidade, mas não será remunerado. Ok, pessoal? Então nós terminamos aqui a primeira sessão do capítulo sobre o trabalho e mantém o foco, Caveira. Agora vamos ver a segunda sessão, que trata justamente do trabalho do interno, do trabalho daquele preso condenado que se encontra dentro de um estabelecimento prisional. Ele pode trabalhar lá dentro? Pode. Fazendo o quê, professor? Bom, fazendo limpeza, lavando roupa, cuidando do jardim, pintando, fazendo manutenção da unidade prisional. Então, tem vários serviços que podem ser destinados a ele lá. Então, acompanha a leitura comigo aí, tá? Seção 2 do trabalho do interno. Começa aí no artigo 31. Vamos lá, Reginaldo, bota em tela e vamos fazer a leitura junto. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Pessoal, volta aqui comigo. É claro, se o cara é preso provisório, ele é um preso preventivado, ele está lá por uma medida cautelar. O preso provisório não pode sair e executar esse trabalho lá fora, senão ele vai vazar, vai embora. Mas ele não é obrigado a trabalhar, mas se ele quiser trabalhar lá dentro, ele pode? Pode. Então, para o preso provisório, o trabalho só pode ser realizado lá dentro. Esse artigo fala assim, será destinado o trabalho ao preso na medida das suas habilidades e qualificações. Então, evidentemente, que a classificação que a gente já viu aqui, ela vai ter esse papel fundamental, vai ver qual a aptidão daquela pessoa que entrou no sistema, qual tipo de trabalho ela poderá realizar. Evidentemente que uma pessoa que não tem os dois braços não poderá ser carpinteiro, a não ser de forma excepcional que o cara seja carpinteiro usando os dois pés, tá ok? Fica a dica. Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos lá para o artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levados em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado, né? Então, volta aqui, Reginaldo. O que ele está falando assim, na qualificação, no trabalho, ele vai ser preparado para que quando ele sair, se tornar um egresso, eu já falei para vocês quem é o egresso, né? O egresso é aquele que cumpriu a sua pena dentro do estabelecimento prisional, ele sai de lá e vai ser considerado egresso pelo período de 1 ano. Então, lá dentro é a oportunidade do Estado preparar ele para que ele consiga trabalho aqui fora. É isso que está falando esse artigo. Vamos lá, continuando a leitura aí do parágrafo 1º do artigo 32. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo, né? Não adianta o cara ficar fazendo casinha de palitinho de sorvete, né? Quem é que vai comprar casinha com palitinho de sorvete? Aqui em Roraima não tem tanto apelo turístico, então por isso que ele fala, o artesanato de pouca expressão econômica deverá ser evitado, é isso que está falando o artigo, tá? Vamos lá, parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar a ocupação adequada à sua idade. Evidentemente, 60 anos não vai puxar um traço de concreto, tem que ser uma atividade mais leve, né? Talvez bibliotecário, né? Carregar livro, ok? Vamos lá, parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Acabei de comentar, né? O cara que não tem os dois braços vai ter que ter um trabalho adequado à sua limitação física. Fica a dica.
Agora vamos lá, artigo 33, relacionado à jornada de trabalho. Vamos ver. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8. Então olha lá, a jornada de trabalho não pode ser menos que 6 e não pode ser mais do que 8, tá? Ah, porventura, hora extra, pode fazer hora extra? Mas, pode, mas também não pode ser de forma muito acima, tá? Tem que respeitar os limites. E deverá ter descanso nos domingos e feriados. O descanso do domingo e dos feriados também é computado como dia trabalhado e será contado para a remissão. Tá? Vamos lá, continuando. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. É aquele que horário especial, trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, trabalhar no feriado, trabalhar à noite. Pode ser concedido esse horário especial. Agora 34. Em tela, Reginaldo. O trabalho poderá ser gerenciado por fundações ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Então isso aqui pode ocorrer uma parceria, uma fundação pública pode ir lá desenvolver determinadas atuações trabalhistas lá dentro, determinados segmentos de trabalho, tá ok? Vamos lá, parágrafo 1º do 34, em tela. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesa, inclusive pagamento de remuneração adequada, que é os 3/4 lá dentro. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para implantação de oficina de trabalho referente a setores de apoio dos presídios, né? Volta aqui comigo, Reginaldo. Lembra que eu falei para vocês quando eu estava em Campo Grande, havia uma indústria de confecção de bola e os presos lá do Sistema Penitenciário Federal costuravam bola, aquela bola de guiso, né? Que é aquela utilizada nos Jogos Paralímpicos, né? Para o jogo de futebol de cego. Então, essas bolas foram construídas, confeccionadas no Sistema Prisional Federal e utilizado nas Olimpíadas aqui no Brasil, tá? É só uma curiosidade aí para vocês. Então vamos lá, artigo 35. O 35 fala o seguinte texto, Régio, bota aí. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estado, Território, Distrito Federal e dos municípios adquirirão com dispensa de concorrência pública os bens e os produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior, ou na sua falta do estabelecimento prisional, né? Aqui em Roraima a gente tem a penitenciária agrícola, já cansei de falar para meus alunos de sala de aula, aquilo ali dava para ser uma indústria, aquilo ali era para ser altamente produtivo, né? Com hortaliça, criação, é muito grande lá, tanto é que é penitenciária agrícola, né? É um estabelecimento prisional que não tem na lei de execução penal. Na lei de execução penal penitenciária de segurança máxima ou média para preso no regime fechado, colônia agrícola e industrial similar para quem está no regime semiaberto, casa de albergado para quem está no aberto. Mas enfim, a prática do dia a dia é totalmente distorcida. Aqui nós temos a penitenciária agrícola, fizeram um híbrido, né? Lá tem preso condenado, preso provisório, lá é uma salada. Mas tem uma área muito grande que poderia ser aproveitada. E o que está falando aqui? Poderia produzir alimentos, né, para ser fornecido para as escolas, e as escolas poderiam comprar isso sem licitação. E o recurso disso seria revertido para a unidade prisional. Falta gestão, falta bom senso, falta aplicar a lei de execução penal para a gente diminuir a criminalidade. Lembrando, né, que a assistência, que a gente viu na última aula, ela tem como função ajudar a diminuir a criminalidade. Todo preso que entra lá dentro, se você consegue ressocializar, reintegrar ele e ele não vier a delinquir, aumenta a segurança da nossa sociedade. Vamos junto. Vamos lá então, pessoal. Acabamos aqui a sessão 2, que tratou do preso relacionado ao seu trabalho interno. Agora a gente vai para a última sessão, que é a sessão 3, que vai tratar justamente do trabalho no âmbito externo, quando o condenado vai sair do estabelecimento para trabalhar. Aí começa aqui no artigo 36. Tá ok, pessoal? Comigo aí em tela, Reginaldo, bota em tela para nós, do trabalho externo, né? Artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas, realizado por órgão da administração direta ou indireta, ou entidades privadas,
desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Volta aqui comigo, Reginaldo. Então, olha só, é 10% do número de trabalhadores da obra. A obra tem que ser pública. Se tiver 100 trabalhadores, somente 10 pode ser interno, tá? Mas que está condenado a um regime fechado. E detalhe, ele tem que ter cumprido ao menos um sexto e tem que garantir o quê? A segurança para evitar fuga. Isso nós estamos falando do preso condenado no regime fechado. Então, pergunta clássica de prova: o preso condenado no regime fechado não poderá executar o trabalho externo? Pode sim, como exceção. Qual condição? No número máximo de até 10% do trabalhador das obras, e tem que se providenciar a segurança. Se não tiver como providenciar a segurança, o STJ já falou assim que aí não pode ser concedido. Fechou? Vamos lá, parágrafo primeiro. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Sem comentário, já acabei de fazer o comentário, vamos lá. Parágrafo segundo. Caberá ao órgão da administração, a entidade ou empresa empreiteira, a remuneração desse trabalho. Perfeito. Parágrafo terceiro. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Olha só, volta aqui comigo, Reginaldo. Por que ele está falando assim, ó? A execução do trabalho do preso condenado em entidade privada, fora do estabelecimento, tem que ter o consentimento dele. Por que tem que ter o consentimento dele? Porque você vê que não está sujeito a CLT, não tem 13º, não tem férias, a única coisa que ele tem direito é a Previdência, tem que ser recolhido lá a Previdência, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, por que ele tem que ter a anuência dele? Se for obra pública, beleza, sem problema nenhum, ele vai estar obrigado, vai estar lá, vai fazer. Agora, se for para uma iniciativa privada, ele tem que ter anuência, para evitar a exploração. Eu recomendo vocês assistir um filme, Um Sonho de Liberdade, tá? O cara foi preso lá e o diretor do estabelecimento prisional usava a mão de obra dos internos de forma ilícita para se enriquecer. É justamente por isso que a LEP colocou aqui, ó, uma limitação, para que ele não seja explorado dessa maneira. Por isso que tem que ter o consentimento do internado. Isso para o trabalho externo realizado em iniciativa privada. Se for em obra pública, beleza, tá tranquilo, ele vai estar obrigado. Olha lá, artigo 37 aí para a gente encerrar. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento, ok, dependerá do quê? De aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 da pena. Esse 1/6 aqui, pessoal, não tem nada a ver com progressão de regime, livramento condicional, não tem nada a ver, tá? Isso aqui é o mínimo para o preso sair para realizar o trabalho externo, pautado nessas 3 situações que eu coloquei para vocês aqui. Esse requisito objetivo aqui, ó, porque pressupõe que seja o mínimo de tempo que ele esteja lá internado para poder fazer análise do quê? Análise da sua aptidão, disciplina e responsabilidade. Menos de 1/6 da pena não dá para fazer essa análise, tá ok? Não dá para fazer esse acompanhamento aí, né? A ficha carcerária do internado, ok? Fica a dica. Vamos lá então, parágrafo único do 37. Em tela, Reginaldo. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, volta aqui comigo, Reginaldo. Então, a gente encerramos aqui o trabalho, que é um dos assuntos mais cobrados. A questão da remissão da pena, a gente vai ver no momento oportuno que vai tratar da remissão, mas já posso falar para vocês que, como recompensa ao trabalho, além da remuneração, que todo o trabalho realizado por preso, desde que não seja em prestação de serviço à comunidade, tem que ser remunerado para constituir o seu pecúlio, para constituir a sua poupança, tá? E todo o trabalho dele, a cada 3 dias trabalhado, ele terá um dia remido. E aí, os principais tópicos cobrados em relação ao trabalho. Isso aqui eu tenho certeza que vai cair que nem água em dia de chuva. Então, se você gostou da aula, vai lá, dá o seu likeinho. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no YouTube, no Cataflix, no canal do Cataflix, dá seu like, aciona o sininho e continue recebendo aí as nossas novas aulas. Fico agora aqui com vocês com essa aula e na próxima aula vamos trabalhar só exercício em cima do tópico trabalho do interno, ok? Mantenha, caveira, continue com a gente aí no Cataflix e não esqueça de fazer lá, assinar seu pacote lá por um preço único aí, preparatório da Polícia Penal e que vai utilizar aí também para outros concursos,
por apenas R$ 149,77. Não perca essa oportunidade. É aula ilimitada até um dia antes da prova. Continue com a gente no Cataflix. Mantém, Caveira!